Que tenso isso. Nada, você já fez isso várias vezes. Como é que é tenso? Tá tenso pra gente, que é a primeira. Você quer começar, Flávio? Você quer fazer a abertura? Eu faço? Pode, Como é que é? pode ir, eu fiz a primeira. Mas então, beleza. Fala, galera. A gente está começando aqui o segundo episódio do PodVet. Hoje a gente vai entrevistar a nossa professora de Semiologia e Clínica de Pequenos, Patrícia Silveira, diretora do Centro de Controle de Zoonoses e CEO da Clínica Mundo Animal. Meu nome é Lucas Ociécio, sou estudante do 5º período e o PodVet é um trabalho para o nosso projeto integrador. Aqui é o Flávio Cota, aluno do 5º período de Medicina Veterinária. Estamos aqui para iniciar a nossa entrevista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Patrícia, tudo bom? Obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece ter disponibilizado um tempo para a gente hoje. E a nossa entrevista hoje tem o objetivo da gente falar um pouquinho sobre as zoonoses aqui em Sete Lagoas. Uhum. E eu acredito que você é a pessoa mais que está mais ali no meio ali, que vai saber informar muito mais para a galera do que qualquer outro profissional aqui que a gente poderia estar chamando hoje. Vamos lá. Que eu possa contribuir. Eu queria primeiro começar essa entrevista perguntando, Patrícia, como é que você chegou ao Centro de Controle de Zoonoses? Sei que você é a diretora responsável lá. Como que foi sua experiência até chegar lá? Conta um pouquinho da sua trajetória. Não precisa nem ser chegando no CCZ e tudo mais. Vamos começar lá do início mesmo, onde você formou, como que você começou com a clínica, depois até você chegar no CCZ. Uhum. Então, eu formei na UFMG, né? E depois que formei, ainda fiquei 1 ano e meio em Belo Horizonte, trabalhando. Eu queria ter mais experiência até depois montar um negócio. E então eu vim para Sete Lagoas. Eu trabalhava em vários lugares. Um deles era uma distribuidora que eu fazia representação aqui em Sete Lagoas. E aí, com isso, eu conheci o mercado e me interessei em abrir um negócio aqui. Em 98, a gente abriu o Mundo Animal. Era um pet, uma loja bem pequenininha. Tinha loja, banho-tosa e um consultório. Aí, com 1 ano e meio do pet, a gente já passou para um espaço maior, que já era uma clínica 24 horas. E aí a gente está até hoje. Ano que vem a gente faz 25 anos de mercado. Em 2004, eu fiz um concurso para a prefeitura. Uhum. E eles teriam até 2006 para chamar. E não sei porquê, eu fiquei em 3º lugar. Eles chamaram o 1º, o 2º e o 4º. Pois é. Então, eu entrei na justiça e esse processo levou 14 anos. Nossa. Aí, em 2000... Um intenso, né, a situação. Eu tinha esquecido disso. Aí, em 2018, a advogada me ligou: eu preciso falar com você, que você vai ser chamada, eles vão você tem 30 dias para tomar posse. Tomar posse? Tomar posse de quê, gente? O que eu arrumei aqui que eu não estou sabendo? Ganhei o quê? Nem lembrava mais. Aí eu relutei muito, falei, não, mas isso agora não cabe mais na minha vida e tal. Mas falei, essas coisas não acontecem à toa, né? Então eu resolvi fazer todo o processo de seleção e fui ver se eu ia gostar, se eu ia me adaptar, como é que ia ser, né? E já no primeiro dia que eu estava lá, eu falei, isso aqui é uma missão. E assim eu encarei o CCZ como uma missão. Então, assim, eu entendia que eu tinha muita experiência naquela área, que eu tinha muito que contribuir, que eu podia ajudar muito aquele lugar, e assim eu fiz, né? E fiquei 1 ano como veterinária, né, trabalhando no canil, e comecei a treinar o pessoal a fazer castração, né? E aí, quando o Duílio tomou posse, né, como prefeito, foi eleito, aí ele me convidou para coordenar o Centro de Controle de Zoonose. Bacana, uma trajetória assim, né, extensa e bastante movimentada, justamente por causa desse pequeno detalhe ali de entrar na justiça, de só lembrar disso daí quando ganhou, né, mas tudo bem. Bom, acho que agora a gente vai começar um pouco das perguntas que são voltadas mais ao público, né?
E a primeira pergunta que a gente tem aqui é que o pessoal quer saber o que, de fato, são as zoonoses, né? Uhum. Então, o Centro de Controle de Zoonoses é um setor da epidemiologia, que é um setor da Secretaria de Saúde. Então, nós estamos vinculados à Secretaria de Saúde. E para que existe o CCZ? Né? O Centro de Controle de Zoonoses, como o nome diz, ele existe para cuidar das zoonoses. Então, a intenção total é a saúde humana, né? Com o tempo, isso vem modificando. Então, hoje existe esse conceito de saúde única, que é um tripé, né, entre saúde humana, animal e meio ambiente. Então, isso vem modificando esses conceitos e até mesmo o objetivo desses setores. Então, por exemplo, esse controle populacional não era uma coisa que os CCZs faziam, né? Essa coisa de resgatar, cuidar, ou para adoção, isso não existia também. Então, vem modificando essa visão aí do serviço com relação ao cuidado com os animais, que é muito bom, né? Essa visão aí, igual você está falando, que não existia questão de adoção, que não existia esses cuidados a mais que o CCZ tinha, foi algo que você trouxe para a sua gestão ou foi vindo de outros CCZs, vocês acabaram se apropriando da ideia, pegando experiências em outras cidades? Então, o CCZ antigamente, ele recolhia animais da rua e quando existia uma superlotação, eles escolhiam alguns animais para serem eutanasiados. Né? A famosa carrocinha que passava de madrugada. Todo mundo tinha medo na época, né, de soltar cachorro. Então, isso veio numa evolução. Mas, se não me engano, em 2013 ou 2014, houve uma ordem judicial que proibia isso. Uhum. Que eles chamam de proibir a eutanásia como forma de controle populacional. Então, desde 2013, não se fazia mais isso. Tá? Só recolhia, estabeleceram critérios, né? Animais vulneráveis, machucado, atropelado, fêmea com filhote, gestante, ou ninhadinho de filhote. Então, criou os critérios para não recolher animais sadios, né? E aí passou a ter um cuidado com esses animais. Então, isso veio acontecendo, mas quando eu cheguei, os cuidados eram muito poucos, né? Assim, não existia um apoio político também, então os recursos eram muito escassos, né? E aí a gente coincidiu aí que aproveitou uma oportunidade de apoio de vereadores, deputado, prefeito. Então as coisas caminharam juntas aí. Patrícia, hoje no panorama de Sete Lagoas, quais são as principais zoonoses que acometem a cidade? As principais zoonoses, com certeza, leishmaniose e esporotricose. A gente faz uma campanha, a ação mais importante do CCZ é a campanha de vacinação antirrábica, mas nós nunca tivemos raiva, graças a Deus, no município. Não foi registrado caso humano, nem canino, nem felino. O que tem é registro de morcego positivo. Mas o que acontece realmente de zoonoses que as pessoas adoecem e tal é leishmaniose e esporotricose. A leishmaniose, no caso, a visceral, que tem relação com os cães, sim, e a esporotricose, relação com os gatos. Você podia falar um pouquinho mais da esporotricose para a gente, na questão de sintomas, que a gente faz... O que a pessoal que está em casa assistindo a gente deve fazer quando vê um animal um pouco machucado? Como que vai reconhecer a esporotricose? Hoje a gente vê que a população de felinos tem aumentado bastante, né? Demais. Então, qual que seriam esses cuidados? O que o tutor ou o responsável por aquele animal precisa ter em mente? E os critérios também para reconhecer um animal desse que está na rua? Quem ligar? Como... esses são os cuidados básicos, né? O contato primário com o animal. Então, os sintomas principais são feridas, principalmente na face, membros, né? Mas o gato, ele apresenta feridas. Não são todos os gatos com ferida que estão com esporotricose. É um sintoma, mas pode ser outra coisa, né? E acontece... de uma maneira geral, nos gatos que têm
acesso livre à rua. Então, um gato encontra com outro, né, eles brigam, ou na própria cópula, né, um gato contamina o outro. Então, se a pessoa identificar alguma ferida no gato, o que ela tem que fazer? Ou ela procura um veterinário para fazer esse diagnóstico, ou ela liga para o Centro de Controle de Zoonoses e solicita o exame. A esporotricose hoje é uma prioridade. Então, assim, no máximo 48 horas a gente já tem o resultado. O agente vai na casa, coleta o material na lâmina, leva e no nosso laboratório mesmo a gente faz o exame de citologia. E aí ela tem 2 caminhos. Se é um gato dela que ela quer cuidar, ela vai ter que prender esse gato em casa e a gente vai passar a receita, a gente vai passar as orientações, a gente pode fazer o acompanhamento desse gato. Tá? Se esse gato é de rua, se ela não quer tratar, se ela não pode tratar, aí ela tem que entregar esse gato para a eutanásia. A entrega seria uma entrega voluntária? Sim. Ela, sim. A pessoa que vai estar dirigindo ao Centro de Controle de Zoonoses, ou o pessoal vai em casa para estar recolhendo esse animal? Vai em casa, vai em casa. Quando a gente leva o resultado do exame, aí já decide, né, se vai optar pelo tratamento ou não. Certo. Esse tratamento, ele é baixo custo, alto custo? O que você pode nos dizer para os ouvintes? Eu acho que o problema maior não é o custo, não. Ele não é um tratamento tão caro. O problema maior é o tempo. Então, como toda micose, o tratamento é longo. Então, a gente fala uma média de 30 dias, mas já vi casos de durarem 1 ano. Tratamento durar 1 ano. Então, qual que é o tempo do tratamento? Depois que não tiver mais lesão nenhuma, mais 30 dias. Aí a gente considera curado. Certo. Curado. O gato fica curado. Tá? Mas é importante ressaltar, no período que ele estiver em tratamento, ele tem que estar preso. Ele não pode sair para a rua, porque senão ele vai contaminar. O tutor tem que entender que vai ser um processo longo, né? Sim, tem que dar remédio todo dia. Uhum. Não é tão, assim, depende do gato, mas é possível abrir a cápsula e misturar num patezinho, numa comida úmida, e não tem necessariamente que colocar na boca. Às vezes consegue fazer assim. Certo. Tem tido, hoje no panorama na cidade da esporotricose, tem tido alguns bairros mais endêmicos? Pois é, isso é um problema, porque tem mudado. Uhum. Então, a gente está fazendo um estudo mapeamento, isso mesmo, mapeamento da cidade, e a gente percebeu que a cada ano foi mudando. Então, esse ano, onde está tendo mais casos é na Cidade de Deus. Mas, por exemplo, 2019 foi Santa Luzia e Jardim Arizona. Então, quando a gente não dá nem para afirmar assim, que os locais, áreas mais precárias, porque a gente sabe como é que são a questão de condição do Jardim Europa Sim. e tudo mais, então não tem nem como afirmar isso aí, uma área mais precária tem um índice maior da esporotricose ou algo do tipo. Não, a gente está vendo acontecer na cidade inteira, infelizmente, o que dificulta o controle, né? Então, Patrícia, em relação ainda ao tratamento, a gente sabe que tem várias pessoas que acabam fazendo o tratamento por conta própria, vai na farmácia, vai compra um antifúngico qualquer, ou até mesmo o específico, mas não sabe ali administrar da forma correta, e acaba que vai criando uma certa resistência desse medicamento. Qual que seria a posição do pessoal das zoonoses em relação a isso? O que vocês estão fazendo para melhorar essa questão desse tipo de informação? Na verdade, qual que é o grande problema da esporotricose hoje? É o pessoal tratar gatos de rua com esporotricose. Então, assim, se você tem um gato solto na rua, acontece 2 coisas. Uma, que ele não vai voltar ali todos os dias. Então, ele vai ficar algum dia sem tomar esse remédio.
E outra é que ele continua andando. Então, às vezes, as feridas demoram muito para fechar. Enquanto isso, ele está transmitindo para outros gatos. Né? Então, ainda não existe um estudo de resistência, mas isso, com certeza, vai começar a acontecer por causa disso. Então, às vezes, protetores, né, tratam de uma colônia de gatos ali na calçada e colocam o remédio no meio da comida. Então, assim, a gente não sabe se o gato doente comeu, né, se tomou a dose. Se for o saudável que está comendo ali de vez em quando. Então, isso é um erro. É um erro. O gato, para ser tratado, ele tem que ser preso. E a gente sabe que é uma zoonose, então ela é transmitida para o humano. Então, hoje tem tido, às vezes, muitas... Pelo menos eu vi no passado, tinham dificuldade em diagnosticar o humano, né? Sim. Por esporotricose. Inclusive, eu tive conhecidos que pegaram e passou por 2 médicos. Não, eu mesmo peguei. Eu não te perguntei! Ninguém te perguntou! E pra tratar foi... Então, até foi chegar e falar que era foi tipo que era uns 45 dias ali, só de medicamento e... Mas você ele acha tá que não vai fechar a ferida. Dificuldade de diagnóstico. De diagnóstico. Não, mas eu também tive. Até eu conseguir passar para um... Chegar no... como é que fala? Dermatologista? Infectologista. Isso. Aí depois fui no clínico, falar, não, isso aqui é só uma feridinha. Isso. Aí passei no dermatologista. Toda vez que tem uma doença nova, vamos dizer assim, leva um tempo para ter essa expertise de pensar naquilo ali. Pensar que isso está acontecendo como aqui, diferencial. Né? Então, em 2020, começou em final de 2018, 2019. Se não me engano, em 2020, nós fizemos uma capacitação para os médicos e pessoal dos postos de saúde. Então, a gente reuniu um número grande de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. A gente trouxe um médico de Belo Horizonte. O CRMV hoje, ele tem uma equipe de enfrentamento, eles chamam de enfrentamento à esporotricose. Então, eles nos ajudam nessas palestras, nessas questões. Então, primeiro a gente fez para o veterinário e depois a gente fez para os agentes de saúde humana. Né? Mas agora a gente está com a proposta de refazer isso. Então, depois que teve essa capacitação, o número de notificações aumentou muito. Então, realmente começaram a despertar. Estava subnotificado. Estava. Então, eles começaram a notificar mais e agora os casos também humanos estão crescendo, assim como os casos caninos. Também tem tratamento, tem cura, né? Mas é longo. Assim como nos gatos, é um tratamento longo. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a esporotricose, vamos falar um pouco de leite, vamos falar um pouco dos sintomas, como que identifica esse animal, forma de transmissão seria importante também. A gente sabe, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais pro público que está em casa, né? Então, nos centros urbanos, existe o Lutzomyia yellowhander-palpis, que é um flebótomo, né, um mosquito palha. Ele é o transmissor da leishmaniose. E o cão é o principal reservatório. Não existe uma transmissão diretamente do cão para o homem. Precisa do mosquito. Existe uma fase da doença que precisa passar pelo mosquito para se tornar infectante. Então, não existe a doença sem que haja o mosquito. Né? Então, o mosquito, ele pica um cachorro contaminado, se contamina e pica uma pessoa ou outro cão. Então, essa é a forma de transmissão. Como que a gente faz para controlar isso? A gente tem que reduzir o foco do mosquito e existe uma particularidade aí que dificulta. O mosquito da leishmaniose, ele não se prolifera na água, como da dengue. Então, às vezes, as pessoas confundem. Né? E ele não está na água, complica esse manejo dele, esse controle. Onde ele está? Ele está na matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É uma terra úmida com folha, graveto,
fruta que caiu e ficou ali. Então, isso, fezes, resto de comida, isso é matéria orgânica, aquela coisa úmida ali onde que o mosquito, né, as fases do mosquito se desenvolvem. Então, a principal coisa a fazer é controlar o seu quintal e não ser um produtor de mosquito. Uma mini fazendinha de mosquito, né? Uma fazendinha de mosquito. Então, ano passado nós fizemos mutirão de limpeza em 16 bairros da cidade. E este ano a gente voltou agora no Itapuã e a gente não fechou ainda, mas nós já estamos percebendo que o índice lá reduziu. E eu tenho plena convicção que foi por causa do mutirão, sabe? Então, uma questão é o mosquito e a outra questão é o cachorro. Então, eu tenho que proteger o meu cachorro desse mosquito. Como? Principalmente com coleiras ou outro tipo de inseticida repelente. Porque quanto mais ele está exposto, o risco aumenta, né? Sete Lagoas tem uma cultura de galinheiro. As pessoas adoram demais. Galinheiro. E aí, o ambiente do galinheiro é propício, sensacional para o mosquito. Ele suga o sangue da galinha, ele está num ambiente escuro, úmido e cheio de matéria orgânica, que são as fezes da galinha, com resto de comida. Tá no hotel 5 estrelas, né? Tá. É o spa. É o spa. Então, é uma cultura difícil, assim, também, da gente quebrar, né? A gente tem que levar sempre essa informação. Acredito que talvez é uma dificuldade, né? Que são as quebras de tabu, isso, né? Falar como é que... Eu tenho isso aqui há quantos anos? Não, principalmente a gente vê isso numa população mais velha. Eu acredito. Da minha parte, porque no meu bairro também é a mesma coisa, a população mais velha tem galinheiro, tem esse tipo de coisa para subsistência ali. É um ovinho de manhã que a galera gosta de comer e tal. Não vai abdicar do galinheiro. Aí seria, acho que um maior desafio atualmente. Um desafio muito grande. Né? E existe, por exemplo, alguma ação que vocês já estejam pensando para essa questão de ou reduzir o número de galinheiros, ou então ter uma forma melhor de controlar aquilo ali? De botar agentes na rua para dar uma olhada, certificar que eles estão limpando todo dia? O galinheiro, na verdade, é proibido. Sabia não? É proibido ter criação de animal no centro urbano. Área urbana. Então o galinheiro ele pode acontecer lá no sítio, na roça, na fazenda, mas dentro da cidade é proibido. Mas é o que você falou, isso é uma cultura. Né? Então, o que o agente faz hoje? Ele orienta, né, entra nas casas, orienta a pessoa que aquilo ali, né, pode gerar doença e indica fazer uma limpeza mais frequente, né, desse galinheiro. Mas o ideal realmente é que não tenha. Como é que são hoje um cachorro com leishmaniose? Qual é a suspeita? Como identificar um cachorro com leishmaniose? Fala um pouquinho para a gente. Os sintomas clássicos são emagrecimento, a unha cresce exageradamente e começa a ter descamação, ferida na ponta de orelha. São as lesões mais clássicas. Mas hoje em dia, como já é uma doença endêmica, já existe na nossa cidade há muitos anos, os sintomas são os mais variados possíveis. Então, em torno de 60% dos cães positivos são assintomáticos. Então, eles ainda não têm nenhum sintoma. Esse é o grande problema, que às vezes a pessoa olha e fala, não está não, tá ele está normal e tal. Na hora que tiver capenga ali, eu vou levar pro veterinário para a gente fazer um exame, alguma coisa do tipo. Então, esses sintomas, as pessoas hoje já até conseguem identificar, mas pode mancar, pode ser leishmaniose, só o problema de pele pode ser leishmaniose, e às vezes ele adoece o animal por dentro, né? Ele dá anemia, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, às vezes, olhando assim, só o animal vai manifestar depois. Só manifesta mais tarde. Olhando assim, ele está normal, né? Mas a gente indica fazer o exame pelo menos uma vez por ano,
né, e proteger com coleira repelente. Isso aí é o mais importante. Esse exame pode ser feito ali com vocês das zoonoses, Sim. ou o pessoal tem que procurar uma clínica privada para isso? Pode fazer nas clínicas ou pode fazer no CCZ. O CCZ é de forma gratuita, né? A pessoa liga e solicita o exame, entra ali numa lista, né, de rotina e o agente vai até lá fazer. Em relação a isso, a questão de também desse tratamento e tudo mais, vocês falaram que na esporotricose existe um certo acompanhamento, né, do animal. Caso a pessoa também opte por tratar o cachorro com leishmaniose, esse acompanhamento também acontece com a Não. mesma frequência? Não, no caso da leishmaniose não. Por quê? Porque o que a gente propõe na esporotricose é um acompanhamento clínico. Então, a pessoa leva lá no CCZ, a gente olha, ou às vezes até a gente vai na casa dessa pessoa, fica observando e acompanhando clinicamente. No caso da leishmaniose, tem que procurar um veterinário privado, porque esse animal precisa fazer vários exames, né, para saber se ele está controlado. Então, o CCZ não tem condição de fazer isso. Tá? Hoje, o tratamento é uma realidade, né? As pessoas só entregam para eutanásia se realmente não tem condição de tratar. E eles precisam de um acompanhamento. Então, 6 meses tem que fazer hemograma, função renal, fazer proteína, né? Repetir esse exame de leishmaniose para ver se está reduzindo. É importante que o tutor tenha essa consciência, né? Que, sim. Que vai ser algo que ele tem que ter... Para o resto da vida. Isso. Não é um mês de tratamento. Né? É a vida toda. Passa a ser um paciente crônico. Em relação à questão de tratamento, acho que aqui na nossa cidade é até um pouco problemático. Eu acho que você sabe muito bem de que tipo de assunto que eu estou tentando trazer aqui para a roda. Mas vamos lá. A gente sabe que tratamento aqui... o pessoal não tem muito conhecimento que apenas um medicamento é liberado, né, pelo CRMV, ou pelo Conselho Federal também, que é o Milteforam. E o que você tem a dizer sobre essa questão do tratamento? Do pessoal tá negligenciando uma parte dele e partindo para remédios que nem estudo direito tem ainda, ou que tem um estudo prévio, mas não tem nada confirmado. Como é que é essa situação? A situação é o seguinte... Quem é veterinário, está na área de saúde, ele tem que entender de legislação também. Porque se você faz uma coisa que é contrária a uma legislação, você está cometendo um crime. Então, não é simplesmente uma opção fazer um tratamento do jeito que eu quero. Não, existe uma lei que está dizendo que o único medicamento é o Milteforam. Se você for contra essa lei, você está cometendo um crime. Né? Chamam crime contra a saúde pública. A gente, numa esfera municipal, a gente não consegue mudar uma legislação federal. Então, essa lei existe e a gente não tem opção, eu tenho que cumprir. Tá? Leishmaniose é uma doença muito séria, muito grave. Mas, como ela é muito social, né? Ou seja, ela vai acontecer na população de baixa renda mesmo, dificilmente as pessoas que estão no centro conhecem alguém que já teve leishmaniose. Porque quando a gente vê um caso de um bebê de 6 meses de idade, de um bebê de 1 ano, de um senhor de 75 anos, a gente começa a ver que é muito sério. Tá? Quem tem uma criança em casa que gostaria de ver internado numa UTI? Os humanos, eles têm exatamente os mesmos sintomas internos que o cão. Então, quando a gente pega um laudo médico, tá lá, anemia profunda, insuficiência renal, insuficiência hepática, fígado aumentado, baço aumentado. Então, é muito grave, é muito triste, né? Esse ano nós tivemos uma coisa diferente aí, que identificamos leishmaniose, 3 casos em bairros de poder aquisitivo maior, que foi Canaã, Jardim Arizona e Semig.
Em relação a isso daí, você pode dizer que é uma negligência do tutor? Até porque a gente sabe que nesses bairros aí, geralmente são pessoas que têm até mais recursos financeiros para estar tratando. Então, isso pode... Você acredita que seja uma negligência? Tá vendo o animal Ou que lá? está lastrando mesmo a doença. Eu acho que a doença está na cidade inteira mesmo. E não é porque está em bairro de condição melhor que os quintais são melhores. Então, o que a gente observou nesses 3 casos é que, em um deles, o próprio quintal já era muito ruim, muito mal cuidado. E nos outros 2, ao redor, naquele quarteirão, haviam quintais muito mal cuidados. Então, é muito importante esse manejo ambiental aí, né? E assim, às vezes falta informação mesmo. A pessoa acha que vai dar ali um remédio baratinho só para não eutanasiar o cachorro, né? E que ele vai ficar bem, sem pelo menos colocar uma coleira. Então, existe hoje o halopurinol, que ele não trata a leishmaniose. Ele faz parte do tratamento com Milteforam, mas ele não mata a leishmania. Então, é muito sério. O único que mata a leishmania é o Milteforam. A gente espera realmente que pesquisas sejam feitas e que outras drogas sejam liberadas, né, que sejam mais baratas, que sejam mais acessíveis, mas no momento a gente não tem opção, não. Qual que é a situação hoje da cidade, pegando um gancho nesses pontos que você falou dos bairros e tudo? Como é que está a situação em Sete Lagoas? Tipo, casos humanos? Ano passado nós tivemos 13 casos humanos e esse ano nós já estamos com 8. Então, a gente está vendo que tem até uma crescente, né? Porque a gente não via tanto caso de leishmaniose humana nesse ponto, né? Mas sempre existiu. Nós já tivemos anos atrás aí com 17 casos. Então, assim, mas é o que eu estou te falando, acontece na periferia. Né? Então, é negligenciado mesmo. Né? Veterinário não conhece periferia. Infelizmente. Tem que subir o morro. Vou voltar a curtir o baile no morro. Assim, em relação... A gente sabe que você é dona de uma clínica aqui na cidade e tudo mais. Acontece de, por exemplo, você dar uma assistência a mais para as zoonoses com esses animais que são recolhidos na rua? Como que é feito esse trabalho, caso você dê esse tipo de assistência? Como assim? Não entendi. Por exemplo, resgatei um cachorro ali na rua, mas eu não tenho condições financeiras e vocês lá na zoonose sabem que tem chance, tem um certo tipo de cura, não é a leishmaniose, não é a esporotricose da vida. Você acaba que, por você mesmo ali, dá uma assistência na clínica, você dá um atendimento gratuito, algo nesse sentido. Os animais recolhidos pelo CCZ, o primeiro passo é a triagem da leishmaniose, né? Se eles são negativos para a leishmaniose, a gente vai tratar qualquer alteração que eles tenham. E aí, a gente tem algumas clínicas que ajudam, são parceiras, oferecem hemograma, raio-x, ultrassom. Então, a gente tem mais condição de cuidar desse animal. Se é, por exemplo, uma fratura, um procedimento ortopédico, a gente não tem como fazer a cirurgia, mas a gente faz imobilização e muitos ficam bem, né? Na minha clínica, a gente tem o que a gente chama de uma cota social. Então, uma consulta por mês que a gente não cobra. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Aspacet, que a gente dá desconto. Né? A gente tenta, fora que os próprios veterinários resgatam e cuidam, né? Não tem jeito. Tem como. Não tem como, acho que é instinto de qualquer um. Não tem jeito. A gente faz isso mesmo. O que você pode dizer para a população em geral? Tipo assim, eu tô com um cachorro com leishmaniose, ele quer procurar o CCZ, o que ele... O que o CCZ consegue fazer para essa pessoa? O CCZ vai fazer o diagnóstico. Né? Nós realizamos 2 exames. A gente faz um primeiro, que é o teste rápido. Esse teste rápido ali, acusando o reagente, coleta o sangue, manda para o CCZ, e no laboratório do CCZ é feito o segundo exame, que é o ELISA. Mas por que vocês não fazem outros exames? Porque são esses 2 exames que o Ministério da Saúde preconiza. Ele pede que seja feito esses 2, ele recomenda esses 2, né?
Então, a gente vai fazer esse diagnóstico. E, ao levar o resultado, a gente vai conversar com a pessoa. Olha, deu positivo, e aí? Você vai querer fazer o tratamento? Você vai querer entregar? O que você, né, quer fazer? Aí a pessoa, muitas vezes, ela já está decidida o que ela vai fazer, ou muitas vezes ela pede um prazo para pensar, né? A gente volta 20 dias depois para ver os documentos desse tratamento. Tá? Isso é uma imposição que o Ministério Público nos colocou. Eu tenho que dar resposta para eles de todos os positivos que não foram recolhidos. Então, só uma observação, isso não é exclusivo de Sete Lagoas, isso é uma coisa que todos os municípios... Não, isso é exclusivo de Sete Lagoas. O promotor daqui nos oficiou, né, impondo isso. Eu não sei como funciona nas outras cidades, mas aqui ele quer uma lista que a gente chama de recusa. Então, ele quer uma lista dos casos positivos que não foram entregues. E aí a gente passa desses casos, né? Aí a gente passa para ele, não, esse aqui está fazendo tratamento, apresentou documento, apresentou exame, apresentou receita, está tudo ok. Esse aqui não. Aí ele resolve lá. Já ia te perguntar, o que acontece com a pessoa que não realiza o tratamento, mas também não quer entregar? Aí ele chama lá para uma reunião, né, e aí não sei. Mas a pessoa tem que se responsabilizar por isso, né? Ela tem que tomar a decisão. Não existe meio termo com relação à leishmaniose, né? E é importantíssimo, vou pensar, então põe a coleira enquanto você está pensando, porque pelo menos, né? É o mínimo. Pelo menos você não vai estar lastrando esse problema todo. Você não vai estar proliferando aí, né, a contaminação dos mosquitos. Eu acho que... Peraí, deixa eu ir anotando aqui já. Eu tinha uma parecida com essa aqui para fazer. Depende. É porque a gente tem que fazer, a gente só pega. Primeira pergunta feita pelo pessoal, Patrícia, é em relação à vacina. Tem alguma eficácia? Você recomenda estar adquirindo a vacina contra a leishmaniose? Olha, toda a área endêmica, o risco de contaminação é maior, tá? Então, aqui, a gente indica fazer pelo menos 2 coisas diferentes, que é a vacina e a coleira. O fato de vacinar não está impedindo que o mosquito se aproxime desse animal. Então, é uma eficácia em torno de 75%. Eu acho que sozinha a vacina não dá conta aqui, não. Tem que ter a coleira junto. Então, a próxima pergunta aqui, a gente sabe que, algum tempo atrás, o CCZ teve vários problemas com protetores, com tutores, inclusive pessoas ligadas a veterinário, médico veterinário, estudantes veterinários. E a gente sabe que foi uma relação mais ódio do que amor desse pessoal. Aí eu gostaria de estar sabendo agora como que está essa relação entre CCZ e população. Olha, a confusão, vamos dizer assim, a polêmica, foi com basicamente 3 pessoas. Essas 3 pessoas incitaram o resto da população, né? Os protetores que conhecem a história do CCZ, que estão lá há mais de 10 anos, né, eu poderia citar aqui a Nina Lucas, a Valéria Munayer, a Beth Corriere, o pessoal todo da Aspacete, são pessoas que estão nessa luta e há mais de 10 anos. Essas pessoas foram inteiramente a favor do CCZ. Por quê? Eles sabem o que diz a legislação, eles sabem todo o avanço que o CCZ teve nos últimos anos e eles apoiam essas ações do CCZ. Essas 3 pessoas que foram contra são pessoas desinformadas, que queriam modificar uma legislação federal na marra. A gente tem que entender que é um órgão público. É um órgão público. Isso, eu não faço diretrizes. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que está determinado na lei.
E, né, não é eu teria vontade, né, de fazer outras coisas, tenho vontade de fazer outras coisas, mas não cabe a mim. Tem recurso. Né? E assim... Não, começando pelo recurso, não tem como. É de o um famoso lado- faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, De um entendeu? lado, eu tenho o secretário de saúde, do outro prefeito, do outro promotor. Então, assim, eu tenho que andar dentro das diretrizes, né? A gente não pode modificar as coisas, né? Eles queriam adotar animais positivos que tutores haviam entregue para o CCZ, E uma entrega voluntária. voluntária. Então, como que, né, isso foi levado para o promotor? E aí, eu faço o quê? Eles estão aqui querendo adotar 10. Se você fizer isso, você vai estar incorrendo numa legislação de saúde pública. Então, assim... E fora que você nem sabe se a pessoa Vai que cuidar adotou mesmo. esse animal vai cuidar. gostaria de... Não, e se a pessoa que entregou gostaria que ele Porque fosse se adotado por um exatamente, terceiro. porque se ela Então, entregou na foi por época- alguns motivos, né? Na época, o que eu propus foi o seguinte: olha, nós temos aí um índice de mais ou menos 10%, que dá aí 5 mil animais. Eu não consegui passar para vocês 10, mas tem 4.990 Na rua. na rua, que eu posso ir na casa do tutor e falar para ele assim: olha, se você não tiver condição de Entrega pra tratar, essa galera aí, entrega para esse pessoal aqui que eles vão tratar para você. Né? Então, eu propus isso, mas não apareceu ninguém, não. Então, assim... Normal, né? É só. Então, é acho só que de foi, aqui, ó. só foi para querer fazer barulho mesmo, né? Tem mais alguma pergunta, então? Ou a gente pode encerrar? Estão tudo com cara de riso. Eu aposto que tá todo mundo querendo perguntar uns trem ali, mas tá todo mundo com medo. Eficiência do tratamento não falou. Já tem quanto tempo? Só pra... Não, a gente vai encerrar. Só mais uma pergunta Só que a mais gente uma encerra. de- Não, o Felipe que lute. É A gente tem nosso editor pra isso, Felipe que lute. Mas vamos lá. Patrícia, agora só para encerrar aqui, uma última pergunta. Qual que seria a eficácia do tratamento contra a leishmaniose? Olha, quanto mais cedo esse tratamento for iniciado, melhor. Então, se, né, aquele animal que tem poucos sintomas, que ele tem poucas alterações no exame de sangue e tal, ele tem mais chance de recuperar. Num geral, a chance desse animal ser tratado uma única vez é de 75%. Então, 25% dos animais vão precisar de um segundo ciclo de milteforam, ou até mesmo eles não vão responder a mais de um ciclo. Então, é em torno de 75%. O que você acha da famosa imunoterapia? Tratar com a vacina? Olha, volto a dizer, eu não acho. Eu sigo procedimentos e protocolos, tá? Não, mas a gente quer opinião pessoal. Pode meter a língua no trombone e falar. Então, existe um consenso de leishmaniose, tá? Que é o seguinte: se eu tenho um animal suspeito, eu não confirmei que ele é positivo, ele é suspeito. Eu posso tratá-lo como eu quiser. Eu posso fazer vacina, imunoterapia, eu posso fazer só alopurinol, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, vitamina. Agora, a partir do momento que ele está positivo, que está confirmado que ele está positivo, eu tenho que usar milteforam. E a vacina? Se o tutor tiver condição de comprar, ele vai auxiliar o milteforam, assim como o alopurinol vai auxiliar. Então, vai ser benéfico? Vai. Mas eu não posso substituir o milteforam pela imunoterapia. Que isso... Então ele vai atuar em conjunto. E vai atuar em conjunto. Mas eu não posso excluir o milteforam. Só nessa fase aí em que ele está suspeito, que eu não confirmei ainda, é que eu não tenho obrigação de usar o milteforam. A partir do momento que está positivo, aí é milteforam, mas né, o que eu quiser e o que o dono tiver condição de fazer. Traduzindo, leishmaniose, milteforam. É isso. Ok. Bom, no mais era isso. A gente gostaria Agradeço de a agradecer participação. a presença, né? Disponibilizando seu tempo para vir aqui. Que é isso, estou às ordens. E queria que você deixasse informação final para o pessoal. Deixa o contato do CCZ. Isso, contato. A gente está falando sobre zoonose. Deixa o contato do CCZ aí. Como que o pessoal faz para
pra tá ligando, População que agendando. quer se informar mais ou quer procurar o Centro de Controle de Zoonoses, Faz o merchan. onde ela deve procurar, qual o telefone de contato, redes sociais. Faça seu merchan. Esse é seu momento. A gente tem Olha pra câmera. A gente tem o telefone do CCZ, que agora também tem o WhatsApp. Então, Evolução, hein? você viu? Que Evolução. 31 3771 5796. Então, pessoa 31 3771 5796. É bom vocês anotar, tá? Aí você pode mandar vídeo, foto, às vezes alguma situação mais urgente. Então a gente tem esses dois canais aí, que é o telefone e o WhatsApp, né? Da minha clínica, a gente tem o Instagram, né, que é Mundo Animal 7L. A gente posta bastante conteúdo lá, informação e tal. E estou à disposição aí para o que vocês precisarem. É isso. No mais, Patrícia, muito obrigado pela participação. É isso. Valeu. Obrigada, gente. Estou às ordens, viu? Adorei participar aqui com vocês. Faremos mais vezes. A gente sabe que é um assunto extenso, né? É um Daria assunto pra ficar extenso, aqui dá pra gente ficar aqui umas o 3, dobro do 4 tempo. horas falando. Mas sabe que você também tem compromissos. A pessoa compromissada. Mas valeu demais pela disponibilidade. Que isso, estão às ordens. Valeu. Obrigado. Obrigada. Acabamos, gente.